Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre os essênios, parte 2, no livro Conspiração do Gênesis 6. Tudo que eu estou colocando aqui vem do livro do Conspiração do Gênesis 6, certo? Algumas pessoas podem gostar, outras pessoas podem não gostar. Agora, vamos lá. O ponto aqui é o seguinte, que pelo menos gera uma dúvida. Muitas pessoas idolatram os essênios, mas gera uma dúvida. Se os manuscritos do Mar Morto, eles são tão importantes, por que famílias super ricas, multibilionárias, estão financiando essas escavações para tirar esses manuscritos de lá e mostrar pra gente, sendo que esses caras não compartilham informação com ninguém? Então alguma coisa bastante esquisita vai sair lá dos manuscritos do Mar Morto ainda. Talvez não tenha saído, mas vai sair alguma coisa bastante esquisita. Então assim, a gente precisa ser cauteloso, ok? Vamos lá. Essa ordem mística dos cavaleiros maçons foi reincorporada pelos descendentes dos príncipes de Jerusalém, essênios, no ano 312 d.C., através do imperador Constantino. A conversão de Constantino foi celebrada na fundação da Ordem da Cruz Vermelha. Mark Hale escreve que esta ordem era uma antiga ordem gnóstica diretamente conectada e parte dos essênios, a Ordem dos Irmãos da Cruz Vermelha. Bom, todo mundo conhece aí esse tipo de símbolo que o pessoal dá aí para as pessoas da elite do mundo, certo? Pois bem, continuando aqui, da Cruz Vermelha. A ordem revivida foi decretada para vestir um emblema em sua armadura, exibindo orgulhosamente a Cruz Vermelha e 16 estrelas místicas. Constantino então decretou que esta conclave de cavaleiros deveria se tornar seu guarda-costa pessoal. A rosa e o lírio foram posteriormente adotados como emblemas de seu ser divino. Misticamente, esses emblemas representavam a rosa de Sharon e o lírio do vale, ao qual voltarei com respeito aos amalequitas e descendentes de Esaú, do qual eu voltarei, vai falar sobre o assunto. A flor de lis, o lírio do vale, mais tarde se tornou o brasão do priorato de Sião, e a rosa tornou-se o símbolo do Graal e do priorato também. Essa ordem reticente mais uma vez se reuniu para conquistar a Terra Santa. Segundo Knight Lomas, em 1118, esses 11 cavaleiros da Cruz de Constantino mais uma vez fizeram seus votos pelas mãos de Amelfo Guavi-Mundus, príncipe e patriarca de Jerusalém. Os cavaleiros então retornaram os nomes de príncipes de Jerusalém e cavaleiros do Oriente e do Ocidente, em honra e memória de Zorobabel e sua organização fundadora, doutrinada pelo rei Dário da Pérsia. A antiga instituição maçônica, conforme registrada por Craft Legends, foi herdada pelos essênios como sucessores. Os essênios então transmitiram seus dogmas reticentes via escola pitagórica e sua escola de mistérios em Cretona, onde os dogmas foram disseminados por toda a Europa, provavelmente por meio de organizações ex-deus. Foi assim que parte do conhecimento dos construtores dionisíacos de Tiro foi transmitido ao Colégio Romano, via o que? Escola pitagórica, no segundo século. Bom, nessa linha de pensamento espúria, vamos deixar claro aqui, vamos lá pessoal, o livro, lembrando, ele fala como as pessoas pensam, ele não está refletindo exatamente como mas é como as pessoas pensam que está acontecendo, ok? Então vamos lá, nessa linha de pensamento espúria, Moisés, os israelitas e a casa de Judá são considerados herdeiros das casas reais do dragão do Egito e da Babilônia e são celebrados como a casa de ouro sobre a mesma ideologia dos Stuarts possuem com o mesmo título. Então vamos lá. Os teosofistas, os doidos aí, os biruta, macumbeiro... Não, macumbeiro, desculpa pessoal, é os macumbeiros de elite, vamos dizer assim. Como eu posso dizer assim, os caras que gostam de umas lendas urbanas aí. Eles pensam que na verdade a casa de Judá, Moisés e companhia, vem de uma linhagem egípcia. Tá? Que na verdade Moisés aprendeu tudo no Egito e que na verdade eles pensam que tudo aquilo ali vem do conhecimento daqueles deuses que tinham lá no Egito, que obviamente é falso, certo? Pois bem, como é que a gente sabe disso? De novo, você pode acreditar no que os caras escrevem, um monte de borra fralda aí escreve, ou você pode acreditar na Bíblia, certo? A Bíblia permite você ter uma experiência pessoal com ela,
uma experiência espiritual que muitas pessoas já tiveram, certo? Com o Criador dos céus e da terra, e você sabe então que ela é verdadeira. Agora, os outros papéis, como é que você sabe que é verdadeiro? Você teve alguma experiência espiritual ali? Te ajudou alguma coisa? Vai lá, entendeu? Se você acredita nessas coisas aí, beleza, você acredita o que você quiser. Tipo assim, eu sou muito cético com o que tem escrito nos papéis hoje em dia, ok? Mas a Bíblia, para mim, é diferente. Por que ela é diferente? Porque eu tenho uma experiência espiritual com ela. Eu tenho uma vivência com ela. Eu sei que ela é boa porque ela dá bom resultado. Eu planto a semente e a árvore dá fruto. Então eu sei que ela é boa. Os outros papéis, pega esses papéis aí, planta a semente e vê se dá fruto. Você quer testar? Testa. Tô te avisando aqui para economizar seu tempo. Mas se você quiser testar, testa. Ué. O mundo é livre para você fazer o que você quiser aí, certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Moisés e a nova linha de sacerdotes aronitas supostamente herdaram todos os tesouros e conhecimentos secretos da Casa do Ouro, a corte do dragão do Egito, na visão teosofista doida. Com o tempo, essa coleção poderosa de riqueza e conhecimento acabou estabelecendo a casa real de Davi, Salomão e Jesus como a nova Casa de Ouro, que transmitiu seu legado e segredos ao sacerdócio zadoquita. Então vamos lá, eu nem estou traduzindo aqui Jesus para Yahusha, porque isso aqui você vê que está tudo perturbado, porque é a visão de quem? Dos teosofistas, não é a visão bíblica, obviamente. Né? Os essênios, vestidos de branco, eram membros de um culto que estudava e preservava o conhecimento dos antigos, de acordo com Joséfo. Os essênios consideravam as vestimentas brancas um traje adequado para todas as ocasiões. Eles eram uma sociedade secreta que preservava seus segredos e os nomes dos anjos guias até a morte. Provavelmente, a carta de Paulo aos Colossenses identificava e denunciava o culto ascético essênio com a seguinte advertência, abre aspas, ninguém que se deleite na falsa humildade e na adoração de anjos vos desqualifique para o prêmio, fecha aspas, adoração de anjos. Vamos lá, falsa humildade e adoração de anjos. Vamos dar mais uma olhada nisso aqui, muito interessante, olha só. Gardner prossegue afirmando que os essênios eram terapêuticos que se alinharam intimamente, como supostamente fez Jesus, com os famosos místicos e curandeiros do terapêutico egípcio de manto branco como herdeiros do conhecimento da filosofia pré-diluviana. Então os essênios, eles carregaram umas características. Vou falar algumas para vocês aqui, vou economizar vocês, vamos lá. Número 1, os essênios, eles eram o quê? Vegetarianos. Vegetarianos, só gente boa vegetariana, só gente boa. Número 2, eles não tinham mulheres, certo? Eles não tinham, eles se afastavam de mulheres, ficavam sozinhos lá. Uma coisa que também é no mínimo esquisita. Desculpa, pessoal, é esquisito, ok? Ah, não, ninguém precisa de mulher, etc. Tal. O Criador criou lá o homem e a mulher, certo? Mas tudo bem. Outro ponto. Sabe essa vestimenta branca dos essênios? Você já foi num hospital? Você já viu que roupa o pessoal usa? Sabe de onde vem aquela roupa branca? Hã? Não é a roupa do açougueiro. O açougueiro também usa branco. Boa. Mas não é a roupa do açougueiro. Embora o pessoal seja meio açougueiro também, mas não é bem isso. Bom, continuando aqui, vamos lá. É provável, então, que Paulo estivesse falando aí dos essênios nesse caso. Joséfo descreveu os essênios como investigando raízes e pedras medicinais para curar doenças. Gardner também afirma que os essênios receberam conhecimento médico dos antigos e praticavam a medicina. Na verdade, Gardner observou que o título essênio provavelmente derivou da palavra aramaica assaia, que significa médico, que correspondia à palavra grega essenoi. Os essênios eram uma ordem mística de médicos e cientistas no espírito da grande fraternidade branca, organizações médicas modernas e os médicos originais do Royal College. Royal College! Nossa, só coisa bacana, só coisa, nossa, gente supimpa, tranquilo. Adivinha de onde vem esse culto à cobra, jaleco branco, cruz vermelha nas ambulâncias, adivinha onde vem tudo isso aí? Tem algumas coisas que alguém não anda contando para os outros aí, né? Deixa quieto, ninguém precisa saber, na verdade? Pois bem, vamos lá. Os essênios estimavam o dragão / serpente como símbolo da terapêutica essênia. Para este fim, o dragão / serpente também foi identificado como sabedoria e cura.
O dragão era considerado um símbolo de sabedoria na antiguidade, pois os dragões, como as serpentes, eram considerados transportadores da iluminação e os guardiões do conhecimento, assim como a serpente, Satanás e seus diversos compatriotas serafins eram considerados os transportadores da iluminação e os provedores de conhecimento. Né? Até hoje os doidos aí acreditam nisso. Foi o Ra-Satã que deu conhecimento para o ser humano. Sendo que quando o ser humano foi criado, o Criador põe os animais na frente de Adão e fala assim: Adão, põe o nome dos animais aí. E ele vai lá e pá. Ele sabe o nome dos animais. Ele sabe, pelas características do animal, ele já sabe. Ele já tinha o conhecimento pleno ali. Ok? Pois bem, os essênios alternativamente se denominaram nazarenos gnósticos, onde nazareno, entre aspas, nesse caso deriva do aramaico nazar, que significa guardar ou vigiar. Agora vamos lá, pessoal. Aqui tem um problema aqui, certo? Quando ele fala aqui nazarenos gnósticos, como eu disse, vários títulos foram roubados, certo? Inclusive, por exemplo, o pessoal que diz que é da linhagem de Jesus, que é da linhagem do rei Davi, que é da linhagem do rei Saul, né? Aí é nazareno, e é isso e aquilo. Na verdade, sim, os nazarenos, eles são um grupo importante, é um grupo existente, mas tem pessoas que roubam todos os títulos, incluindo os essênios roubando o título nazareno, certo? Continuando. Eles eram guardiões das ciências, guardiões dos segredos do universo e os observadores da ciência iluminada. Os essênios acreditavam que eram os guardiões dos segredos arcanos e do conhecimento de Davi e Salomão, que foi herdado por Moisés da terapêutica egípcia. Os essênios são considerados o mesmo culto que os seguidores místicos falsificados de João Batista, os supostos mandeus nazorianos, que combinavam o gnosticismo com o zoroastrismo. Os escritores templários notaram que os essênios eram os herdeiros das 7 ciências sagradas. Além disso, eles supostamente receberam conhecimento adicional dos observadores, divindades que supervisionavam o universo, assim como os essênios fizeram. Os essênios, então, adotaram o nome de vigilantes, ou nazarenos, pois eles guardavam e zelavam pelo sagrado conhecimento pré-diluviano. E nesse caso, de novo aqui, o termo nazareno está sendo roubado por esse pessoal aí, certo? E não tem nada a ver com, por exemplo, o pessoal lá do Yahusef, com a denominação nazareno, o pessoal de várias grupos nazarenos, não tem nada a ver com esse pessoal aqui, ok? Deixar bem claro aqui. Mas vamos lá, continuando. Isso então explica o alto nível de respeito e adoração que os essênios mantinham por seus, anjos caídos, especiais, os observadores originais, a ponto de não entregar os nomes de seus anjos das trevas, mesmo sob tortura e até a morte. Foram os gnósticos, pouco conhecidos, que corromperam habilmente o Novo Testamento pré-cânon ao escrever evangelhos alternativos, mas falsos, lado a lado com a heresia de inventar a falsa linhagem messiânica mantida por meio dos alegados filhos de Jesus. Ou seja, eram evangelhos criados para dizer o seguinte, ó, aqueles caras ali, na verdade, são descendentes de Jesus e por isso que eles vão mandar no mundo, etc. E não é o caso, porque o Messias e Yahusha, ele não teve filhos. Eu não estou dizendo que ele não foi casado, estou dizendo que ele não teve filhos, ok? Ele não teve filhos, é isso que eu estou dizendo. Ele não teve. Por quê? Porque ele é uma semente diferente do ser humano. Se o Messias tivesse tido filho, ele estaria fazendo como os anjos caídos fizeram. Então ele não fez isso, obviamente. Ok? Continuando aqui. Os essênios eram seguidores e guardiões da linhagem messiânica davídica e de um Messias mortal em particular. Messias mortal. Os essênios eram um culto solar enigmático e místicos de fanáticos messiânicos apocalípticos devotados ao celibato e à austeridade por meio do manual de disciplina. É provável que Yahusha e Paulo falaram especificamente contra essa facção em Mateus e Colossenses. Portanto, os essênios eram judeus místicos, eles eram cabalistas que baseavam muito do seu entendimento sobre Cabala, que originalmente derivou às crenças egípcias pagãs. A Cabala ela vem do paganismo egípcio. Okay? Os alquimistas, cabalistas judeus, acreditam que Moisés aprendeu toda a sabedoria dos egípcios, a alquimia e outras ciências sagradas. E eles apoiam isso citando Atos, capítulo 7, versículos 22, 78, onde afirma o seguinte: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações.
Bom, para esse fim, pode-se ainda concluir que as religiões místicas incluem referência do Alcorão para apoiar essa teoria revisionista de Moisés como faraó, pois o Alcorão registrou os líderes do Egito e feiticeiros egípcios que caluniaram Moisés como um feiticeiro erudito, cuja feitiçaria seria provado falso. Os essênios, obviamente, sobreviveram e sobrevivem até hoje entre os cabalistas e gnósticos, junto com suas crenças antigas. O sabor apocalíptico e as suas doutrinas da cultura essênia eram de fato a antítese do apocalipse cristão romano. Os escritos proféticos dos essênios pretendiam instalar seu Messias místico no trono mundial por meio da guerra, enquanto o apocalipse cristão romano profetiza que o Messias herdará o trono terrestre após o anticristo, o Messias gnóstico, usurpar o poder por 3 anos e meio, salvando assim a humanidade da destruição total e da guerra perpétua. A maçonaria aceita relutantemente porções convenientes na maior parte do Antigo Testamento apenas por causa de sua cronologia sangreal e, portanto, da legitimidade autoproclamada da maçonaria proveniente dos essênios Jesus, Davi, Salomão e Moisés. A maçonaria convenientemente qualifica essa aceitação relutante e limitada ao proclamar o que a maçonaria acredita ser uma contaminação bem conhecida e bem compreendida das escrituras, assim como os seguidores radicais do fascista. O fascista Islã também contesta sobre contaminações semelhantes em relação ao Antigo Testamento. Ele colocou aqui, eu tô usando, essa aqui é a palavra que o cara está usando, certo? Bom, ele está colocando aqui uma ala mais radical do Islã, ok? Os maçons mantêm sua própria versão chamada não contaminada dentro de suas organizações. Uma versão da Bíblia não contaminada, vamos dizer assim. Pois bem, e dito tudo isso aqui, o que tem de interessante aqui? Vocês veem que esse autor especificamente, durante todo o livro, ele usa trechos do Corão e muitas pessoas falam o seguinte: pô, esse cara é Islã, não sei o que, etc. E aqui ele chama aqui, ó, o Islã, do que é o grupo mais fanático, de fascista. Ué, qual que é o problema? O cara está sendo realista, tem partes que estão corretas, tem partes que estão erradas. Ponto, certo? Agora, de novo, pessoal, a questão do que é real e não é real. Um papel, vamos lá, deixa só um minutinho, deixa eu pegar um papel aqui, ó. Tá lá, vou pegar um papel bem aqui, ó. Pronto. Vou pegar um papel aqui, certo? Vou escrever aqui, ó. Família do Afonso, assim assado, vem do fulano, ciclano, e é descendente do rei Davi, vamos supor. Aí eu vou lá, coloco isso aqui embaixo da terra, que nem fazer os grileiros, né? Uma caixa, onde os grilos ficam lá dentro, etc. Isso aqui fica uma folha amarela, não sei o que, e eu vou lá e mostro pra vocês. Ó, isso aqui é um documento dizendo tal coisa da minha família, olha só, etc. Tal. Você tem que acreditar nisso? Você tem que acreditar no que está escrito no papel? Não, você não tem que acreditar em nada que está escrito no papel, a não ser o seguinte: a ciência, especificamente, a gente acredita em coisas reproduzíveis, né? É óbvio, coisas reproduzíveis. As pessoas hoje em dia falam o seguinte: ciência, eu vi outro dia uma reportagem falando o seguinte: ciência é aquilo que está em revistas científicas revisadas por pares. Você pode, por exemplo, ter uma revista científica de astrologia, como tem aí, um monte de faculdades de astrologia, que o pessoal hoje em dia chama de astronomia. Você pode ter um monte de astrólogo fazendo revista lá, revisada por pares astrólogos. E aí? Não quer dizer nada, percebe? Então o que acontece? Revisão por pares, alguém escreveu aquilo aí, isso não tem validade nenhuma. O que tem validade você consegue reproduzir o negócio no tempo? Consegue reproduzir várias vezes? Isso é ciência, ponto. Você vai lá, faz o experimento assim, reproduz de novo, você vai lá, certifica o resultado, não, aquilo ali é ciência, pronto, certo? Não gostou? Paciência. Darwinismo é ciência? Não é, você consegue reproduzir? Não consegue. Então, tipo assim, isso aí é uma filosofia vã, vamos dizer assim, né? Astrologia é ciência? Não, é uma filosofia vã aí, qualquer. Então, não é ciência, mas as pessoas chamam de ciência hoje em dia. Qualquer coisa que está no papel é ciência, basicamente é isso que o pessoal fala. Agora, vamos lá, pessoal. A gente não precisa acreditar em absolutamente nada que está no papel, certo? Do meu ponto de vista. Eu acredito no que está na Bíblia, por quê? Porque eu tenho uma experiência pessoal. Senão, eu também não acreditaria. Mas eu tenho experiência, eu sinto. E muitas pessoas sentem.
muitas pessoas aí podem estar assistindo e falar o seguinte: eu não sinto nada, você não sente nada, mas milhões e milhões de pessoas sentem. Aí você pode assumir que essas milhões de pessoas são doidas, ou você pode falar o seguinte: eu acho que eu vou experimentar, deixa eu ver como é que é isso aqui, deixa eu tentar criar essa aproximação, deixa eu tentar experimentar essa experiência que essas pessoas tiveram. Você não quer? Beleza, não tem problema nenhum, vai ver, o Criador não te escolheu. Fé não é uma coisa que você escolhe, é uma coisa que o Criador te dá. Se ele não te der, você não vai ter. Então, não tem o que falar. Agora, vamos lá. Olha só. Tudo isso aqui que ele está colocando é o ponto de vista dessas entidades todas aí. E o que ele está destacando nesse ponto aqui dos essênios os essênios, eles vão dar origem a vários itens, como, por exemplo, os templários e, eventualmente, a maçonaria, e muitas coisas que a gente tem hoje da medicina vêm deles também, certo? Jaleco branco, roupa branca. A gente está vendo um mundo agora tentando se tornar vegetariano. A gente está vendo um mundo onde o homem e a mulher foram separados através de uma cultura que foi inserida nesse mundo aqui através de um monte de mulheres perversas, certo? Inclusive as perversas que pensam que são boazinhas, certo? Então o que acontece? Que não leram a Bíblia e, tipo assim, né? Fizeram tudo o oposto do que diz na Bíblia e até hoje reclamam do que está escrito na Bíblia, certo? Então o que acontece? Vai haver, estava vendo o quê? Uma separação. As pessoas vão acabar se tornando isso aí, celibatárias, involuntárias, basicamente. E vamos dizer assim, e as outras opções estão ficando assim muito limitadas, certo? Quem não tiver numa comunidade, tipo assim, pode esquecer. Seus filhos, seus netos, etc. Se você tiver neto, não vai casar. Porque, tipo assim, fora de uma comunidade, tipo assim, vai ser quase que uma pena de prisão fazer isso. Então, tipo assim, é bom começar a pensar no assunto. Detalhe, logo eu vou estar fazendo um curso, vários cursos sobre comunidades, certo? E é bom no mínimo pensar. Mas tudo bem, continuando aqui. Então, finalizando. Bom, os essênios, eles têm alguma coisa esquisita aí, sim, não dá pra negar. Por quê? Porque as famílias mais ricas do mundo estão investindo para tirar esses manuscritos e mostrar pro público. E esses caras são maus pra caramba, suas famílias são maus pra caramba. E eles estão querendo agora fazer nosso bem? Tipo assim, você tá de brincadeira comigo. Você precisa ter muita, vamos dizer assim, pensamentos estranhos assim pra chegar a essa conclusão. Tipo, esses caras sempre foram esquisitos e, né, paciência. Bom, pessoal, finalizando aqui. Vamos lá. Próximo capítulo a gente vai falar sobre Moisés, Akhenaten e a dinastia Armana. Ou seja, um outro item aqui que o pessoal defende, que está obviamente errado, incorreto, mas que ele vai estar apresentando aqui pra gente entender o ponto de vista desses dois aí. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.